Primeiro momento de agradecer o convite, né, do Tonico, do Gilson, da Fundação Hansen Bahia, enfim, todo esse projeto da arte da gravura no Brasil. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E quando eu recebi a proposta, né, do Tonico e do Gilson, eu veio por e-mail, assim, então, o texto ele ele falava ele dizia assim, o seminário, né, a arte da gravura no Brasil é uma proposta de cunho interregional entre artistas e teóricos que irão discutir, eu sublinhei assim, né, irão discutir conteúdos relacionados à gravura brasileira, contextualizando-a, né, então tem uma questão de contexto, enfim, tanto em sua dimensão sociopolítica quanto artística e cultural, né? Isso aí eu sublinhei assim porque eu achei bem interessante, né? Quer dizer, não era só uma questão gravura, mas ela é muito mais ampla, né? Então implica questões de contexto, né? Questões de dimensões sociopolíticas. Eu inclusive quando eu li ontem, reli assim, disse, nossa, tem alguma coisa que faltou aqui, que é a dimensão econômica também, dimensão socioeconômico-política, né? E aí depois, mais abaixo ainda diz assim, questões como possíveis conexões e permanências entre procedimentos técnicos e estilísticos da tradição da gravura em relação à produção atual, né? A discussão dos espaços da gravura contemporânea brasileira, a discussão dos espaços da gravura, então, quer dizer, aonde que ela é feita, né? Aonde que ela é mostrada, por onde que ela circula, quer dizer, no fundo é isso, né? Eu entendi essas questões, né? E então a proposta deles, que é muito rica, assim, muito generosa, ampla, digamos, ela, por outro lado, ela é muito complexa, ela implica uma série ela é mais ampla, né? É mais ampla do que simplesmente uma discussão pontual assim, sobre gravura, né? Ela conecta com outras coisas, né? E então eu fiquei pensando, nossa, mas eu não tenho condições de falar da gravura de uma maneira geral, assim, né? Abordando esses assuntos, né? Isso aí mas de repente eu me lembrei assim de, nossa, eu tenho um artista que eu convivi, enfim, tenho o trabalho dele, enfim, que no caso é o Otacílio Camilo, que eu vou falar sobre ele hoje, vou mostrar o trabalho, e que eu acho que caberia perfeitamente, assim, não só para a gente ver essa obra, mas também da maneira, porque ela se encaixaria muito bem no que é proposto, nessa proposta né, de discutir questões da gravura, questões da tradição, da não tradição, questões socioculturais, questões econômicas, quer dizer, é um prato cheio para esse tipo de abordagem, né? E então, a partir disso, porque eu sou muito, o meu pensamento ele vai muito por questões, eu preciso de coisas concretas assim para falar, né? É difícil falar a partir de somente, né, de aspectos mais conceituais, digamos, né? E então daí que veio esse título, né, que eu pensei, não sei, pra gente pode ir. Que é o Formas da Apresentação, né, a obra gráfica de Otacílio Camilo e as condições de produção e invisibilidade, né, ou visibilidade artística no contexto brasileiro. Então, até por isso, assim, digamos, essa questão da visibilidade ou invisibilidade, tá? Porque só para, eu acho que você já deve ter conversado já, né, desde né, outras pessoas que passaram aqui já devem ter abordado isso, enfim, mas a gravura ela atualmente ela não tem a mesma visibilidade, digamos, a mesma presença que ela teve nos anos 50, digamos, nos anos 60, né?
Então, e isso também faz parte dessa problemática, né? Dessa questão. E por isso eu optei, eu acho também, por falar de um artista que é desconhecido, né? Eu achei interessante, assim, nossa, em vez de partir de alguma coisa, de um autor, assim, sei lá, pegar alguém que seja muito, sei lá, Guild, coisa, né? Que são, não, vamos falar de alguém que eu acho que coloca esse problema, né? Através da sua produção, através da sua maneira de agir, enfim, quer dizer, como diante dessas questões, como o contexto socioeconômico, né, os contextos de produção, de circulação da obra, né, como que é isso? Então, alguém que é desconhecido, quer dizer, desconhecido entre aspas, né, porque ele não era tão... Então, o Otacílio, por exemplo, ele participou, só para dar alguns dados assim, o Otacílio ele faleceu prematuramente, assim, com 30 anos de idade, tá? Em 89, né? Ele faleceu de AIDS, de Porto Alegre, tá? Ele teve uma formação basicamente ele nunca fez faculdade, assim, ele teve uma formação ligada ao Ateliê Livre da prefeitura, né? Que é um espaço em Porto Alegre já de muito tempo. Ele começou a partir de algumas oficinas, assim, um embrião disso foram algumas oficinas do Iberê Camargo, nos anos 60, e depois houve um grupo de artistas que realmente resolveu, né, estabelecer um ateliê com cursos livres, né, e o primeiro diretor foi o Chico Stockinger, enfim, então depois disso teve toda uma trajetória. E, então, nos anos 80, que foi o período que eu conheci o Otacílio no Ateliê Livre da prefeitura. Eu tinha abandonado, eu fazia arquitetura, abandonei a arquitetura no 4º ano, né, como muita gente, enfim, fui estudar arte, eu adorava gravura, fui fazer gravura, e esse lugar, na época, no início dos anos 80, ele ainda era um lugar que a gente podia dizer, nossa, ainda é uma opção, podia ser. Logo no final dos anos 80 já se viu que essa questão toda tinha mudado, o contexto todo brasileiro da época, as questões tinham mudado completamente. Isso já não era possível mais, mas na época ele parecia uma opção para quem gostaria de fazer arte, para quem pretendia fazer arte. Era uma boa opção, uma boa alternativa, por exemplo, ao Instituto de Artes, enfim, que é da universidade. Então, eu acho que, basicamente, depois eu vou falar alguns detalhes sobre isso. Então, eu conheci o Otacílio lá. Esses ateliês, os professores, então, o Armando Almeida, o Paulo Pérez, o Danúbio Gonçalves. O Danúbio era do Clube de Gravura, que você sabe, nos anos 50. Então, o grupo de professores, eles de alguma maneira herdavam essa questão dos clubes de gravura, seja pelo próprio Danúbio, seja pela dimensão, a discussão social, digamos, né? Havia uma forte carga, digamos, nos professores, ainda de um expressionismo, né? O Armando tinha um expressionismo uma coisa muito existencial, assim, bom, o Danúbio é uma questão da crítica social já nessa época, então. Mas nós, como éramos jovens, nós já chegamos nessa questão. Para nós, algumas discussões, por exemplo, de cunho regionalista, já tinham ocorrido, entendeu? Esse pessoal já tinha discutido, então para nós já era outro tempo, outro momento. Então, só para falar um pouco desse contexto, então, daquele momento. Depois eu vou retomar isso para fazer alguns vai e vem. Eu vou, então, começar mostrando um pouco Dá para passar? Eu posso passar aqui diretamente? É possível? Tá, então, só para... Quando eu estava organizando o material, a minha mulher disse, não, coloca uma foto do Otacílio para o pessoal veja quem é o Otacílio. Então, o Otacílio ele é o que está à esquerda, tá? Com um bonezinho né, de cor ali. Eu, por incrível que sou, esse da direita, nós estamos aqui numa ação que nós fizemos em 1985, que se chamava Terreno de Circo, tá? Depois mais adiante eu vou mostrar alguns desses trabalhos, tá?
Então, aqui tem algumas, eu vou mostrar uma série de trabalhos do Otacílio, tá? Essa imagem eu fiz para mostrar um pouco a proporção, a questão vocês estão conseguindo enxergar? Dá para ver direitinho? Tá. Então, para ver a ideia da proporção, porque tem uma característica, digamos, do trabalho, não foi só isso que ele fez, mas nessa sequência de gravuras que eu vou mostrar agora, uma das características é o formato. Elas são todas pequenas, e todas, assim, elas oscilam em torno do 3x4. Tá? É o tamanho de uma foto de identidade, 3x4. Tá? Até guardem um pouco esse formato, porque isso é muito importante, tá? Nessa questão. Então, eles oscilam, às vezes, não é exatamente, às vezes pode ser 3 por 4,5, 3 por 5, às vezes é 13,5 por 4, mas oscila um pouco em torno desses formatos. Mas ele sempre dá um pouco essa ideia de em termos de perceptivos, parece um 3 por 4, assim, tá? Ah, tá. Bom, aqui tem uma, vocês vão ver na sequência, aqui já começa a ver a imagem, eu resolvi manter, não ampliar só a imagem, mas todo o papel, para vocês terem ideia disso no contexto desse papel, digamos, né? Então, uma das características seguido, que não é a única, tá, também do trabalho dele, é essa mistura, assim, de objetos com, no caso, sei lá, o serrote com uma boca, né? Esse tipo de umas figuras, assim, uma mulher misturada com uma cadeira, esse tipo de coisa, que é uma coisa meio ambígua, assim, uma situação meio estranha, né? Isso é uma das características, tá? Outra característica dele é o Otacílio, ele não trabalha em termos de série, no sentido assim, ele não desenvolve um assunto, não desenvolvia, desculpa, eu estou falando no presente, para mim essas coisas não passaram de alguma forma, né? Enfim, então ele trabalhava, enfim, ele não trabalhava em termos de série, no sentido que ele não desenvolvia um assunto, fazendo variações em torno desse assunto ou em torno dessa forma, né? Então ele mudava, ele fazia uma gravura como aquela que vocês viram ali, a próxima podia ser algo assim, que é uma paisagem. Uma outra característica é estilisticamente, do ponto de vista assim, os estilos mudam de uma gravura para outra, certo? E a maneira de elaborar o corte, isso aqui são xilogravuras, tá, pessoal? São pequenas xilogravuras, tá? A maneira de elaborar o corte muda também. Então, há diferenças enormes, por exemplo, entre isso aqui, vocês veem a linha, a maneira como ele trabalhou, essa linha ela é toda picotada. Ela é toda picotada, ela parece um galho de roseira, assim, certo? E é uma imagem também um pouco ambígua, assim, é uma mistura, parece às vezes eu olho, parece assim como se fosse uma mãe com um filho, às vezes parece duas pessoas se beijando. Há uma espécie de ambiguidade nessa resolução, tá? Então, e é uma gravura, ela um tamanho, né? Imagina o tamanho dessa. Então, ele podia passar de coisas assim para, né? Como que a gente viu anteriormente. Daqui a pouco é isso, né? Tá? Aqui já é uma outra. Tá? Então, aqui de novo um pouco essa espécie de mistura a gente não, parece que uma figura grudada na outra ou duas figuras, é um pouco essa ambiguidade assim de perceptiva na feitura da imagem, digamos, na feitura do. Outra coisa em relação às datas, elas não eram datadas, tá? Então, e como ele faleceu em 89, essas gravuras aqui, eu recebi elas em 88, para uma exposição que nós fizemos em Paris, eu e a Maria Ivone dos Santos, que nós organizamos, que era com o Otacílio e o Ricardo Campos, que era outro artista parceiro também na época, uma exposição que chamava Distância, né, que foi no Espaço Latino-Americano em Paris. Esse espaço ele foi fundado no final dos anos 70 por alguns artistas como o Arthur Luiz Pisa, tinha o Carlos Cruz Dias,
tinha o Júlio Lepar, que era argentino, né? O Cruz Dias era venezuelano, o Lepar que argentino e tal. Então, era um grupo de artistas latino-americanos que fundou esse espaço, tá? Ele era no bairro do Marré, que é um espaço muito bonito, era pequeno, assim, mas muito interessante, e ele funcionou assim, durante mais ou menos uns 10 anos. E, na época, nós fizemos essa exposição, em 88, chamava Distância, e o Otacílio nos enviou assim uma série, como sei lá, umas 30 gravuras, né? E são a maior parte desse material que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Aqui já é uma outra coisa ainda. Então essa característica assim, não ter série, não ter um estilo fixo, né? Porque a gente está habituado assim durante muito tempo assim aquela questão assim, não, um artista desenvolve uma espécie de linguagem pessoal, mas essa linguagem ela teria uma espécie de unicidade no tratamento, digamos, durante um certo período. Então, o desenvolvimento disso. Aqui não tem nada disso, é uma quebra total. Assim, é como se o sujeito, né, é o mesmo, mas ao mesmo tempo ele é múltiplo. Né? A cada vez ele produz um outro estilo, uma outra maneira de representação, digamos, né? O que se mantém é esse formato. E é isso que é muito forte, assim, no sentido que é sempre essa espécie de 3x4, né, que vem e que, de alguma maneira, dá um limite, digamos, né? É um limite, e esse limite ele é absolutamente contextual. Tá? Ele tem a ver com questões de mobilidade, né? O Otacílio, ele foi criado pelos tios, na verdade, ele tinha... Eram 3 irmãos, eu acho, então eles foram criados pelos tios. Ele tinha problemas, como muita gente que estuda artes, enfim, com a sua família. Né? Isso é uma constante. Eu dou aula há 20 anos e o tempo inteiro os alunos sempre tem uma questão assim de, sei lá, problemas, né, em casa de alguma maneira, muito relacionado à questão justamente da aceitação social, da aceitação econômica, do problema, né? O que a gente estava exatamente comentando agora, isso é uma constante, assim, né? Afinal, você vai viver do quê, né? Como é que você vai comer, enfim, se vestir, pagar o aluguel, enfim, como é que é isso, tá? E então na época, o que fez que depois de um certo momento ele já não morava mais em casa, ele morava na casa dos amigos, tá? Então, para poder ele é uma coisa, você tem que diminuir. Uma das opções, quando você se move muito, quando você, né, isso não é só o caso do Otacílio, a gente vai ver em povos, né, em situações históricas, né, em que as pessoas diminuem o tamanho das coisas, né, elas se tornam menores. Então, no caso dele, era uma solução, assim, as coisas diminuíram. Então, eu visitei uma vez ele em São Paulo, ele morou um período, não sei se chegou a um ano em São Paulo, em 85, por aí, e o ateliê dele era embaixo da cama. Então, ele tinha um ateliê de estilogravura embaixo da cama. Ele puxava, assim, e estava tudo ali, né? Porque tudo era pequeno, né? As plaquinhas, era 3x4, né? Então, era para transportar, para você poder se mover. Quer dizer, como é que você resolve isso? Quer dizer, então, aí, só nessa questão, pessoal, a gente pode falar sobre questões de produção, de circulação da obra, enfim, quer dizer, a gente vai retomar um pouco essa... Então esse tamanho é uma coisa... não é o único motivo, não é a única questão. Obviamente, ele percebeu que dentro dessa questão do tamanho havia outros elementos também do ponto de vista formal, do ponto de vista da própria questão gráfica, né, da gravura, da história da gravura, da situação gráfica, né, do que as coisas estavam. Então ele tinha percebido, ele falava sobre essas coisas, né? Aqui, por exemplo, isso aqui, né, eu vejo uma referência direta à gravura japonesa, assim, né? Enfim, então, outra característica do trabalho dele, além de não fazer série, além de estilisticamente ser muito diferente, explorar os meios, né, gráficos de uma forma muito diferente, além do tamanho, enfim, é essa espécie de, seguidamente, há referências assim, que vêm, às vezes elas não são diretas, às vezes elas são totalmente diretas, assim, né? Às vezes é uma evocação, né? Enfim, mas seguidamente há
assim, a história da gravura, a história da arte, a questão dos meios de reprodução também, de alguma forma, tem figuras ligadas ao cinema, história em quadrinhos, né? Tem várias coisas assim. A própria história gráfica, no sentido de que as etiquetas, né? A litografia se usou durante muito tempo as etiquetas, né? De própria xilogravura, né? Se fazia etiquetas de, de produtos, né? É uma outra coisa ainda. Aqui também um pouco como acho que naquela primeira imagem, assim, mas já de uma maneira diferente, essa espécie de mistura entre esse personagem e uma cena de praia, parece, no fundo tem, parece uns guarda-sol, parece que ele leva alguma coisa na mão, uma bandeja, é tudo assim, é muito evocativo, assim, a gente não consegue estabilizar muito bem o que está acontecendo, assim, parece uma cena, né? Aqui ainda uma outra coisa ainda, que de novo uma espécie de uma paisagem, seguido volta, às vezes tem paisagens, às vezes tem vasos de flor, é muito curioso, assim, retoma assuntos assim, marinha, retoma como que assuntos que já, né, os gêneros, enfim, dentro uma coisa que seguido, quando eu vejo os trabalhos assim dele, uma questão que sempre volta, eu me recordo da gente ter conversado alguma coisa a respeito, só que na época, obviamente, nós não tínhamos muito, vocês imaginam Porto Alegre nos anos 80, né? Assim, ainda mais nós que nem sequer frequentávamos a universidade na época. Então, se já na universidade já era muito pobre, digamos, em termos de referências, né? Imagina nós que estávamos completamente assim fora, digamos, dessa. Então, as relações com as referências era muito limitado tudo. Nós simplesmente não tínhamos com quem conversar. A gente não tinha simplesmente, né, porque os nossos professores, né, dentro, por exemplo, do ateliê, aquilo que eu estava comentando, eles eram ótimos técnicos, por exemplo, né, mas a conversa, ela, em termos de processo de criação, em termos de do que estava, como que aquilo estava sendo desenvolvido, ela terminava muito rapidamente, assim, ela se extinguia de uma maneira muito rápida, porque falta. E então havia, imagina, era uma época não tinha internet, não tinha, enfim, exato. Então mas por outro lado havia uma sede muito grande assim de conhecimento, de entrar em contato, conhecer outras obras, enfim, isso era uma coisa muito forte. Então, eu acho que são todos esses dados que, embora hoje isso mudou muito nesse sentido, acesso à informação, um pouco essa precariedade, digamos, essa precariedade das referências, como trabalhar com isso, enfim, eu entendo que ela ainda se mantém de alguma forma. A gente vive numa situação muito frágil ainda, né? Mas um dos aspectos era que vinha seguidamente nesse trabalho aqui. De novo, eu fiz uma imagem para mostrar um pouco essa questão do tamanho, né? Eu sempre tive a sensação, assim, olhando os trabalhos dele, que era como se ele estivesse recolhendo, assim, nesse formato 3x4, não somente esse universo interior dele, essa questão, esses personagens, tipo isso aqui, tipo aquele do início que a gente viu, essa mistura de boca com serrote, né? Mas também como se ele estivesse recolhendo ali muito do que ele estava olhando, muito do que ele estava... as informações gráficas, de uma maneira geral, tudo que ele viu, de alguma forma, ele passava por aquele
por essa técnica, né, que é a xilogravura, né? Havia uma constante assim que era a xilogravura, que é o bisavô de todo esse processo de reprodução, né? É o início, digamos, de toda essa... É como se ele retomasse, fosse um pouco as origens, digamos, desse processo de reprodução e trouxesse para ela todo esse universo, não somente o universo pessoal dele, mas tudo que, de alguma maneira, ele tivesse relação com a história da gravura ou questões do universo da reprodução também. Tá? Então, eu vou mostrar algumas imagens depois. Que tem, aqui, por exemplo, ele muda completamente, assim, estilisticamente, digamos. Ele passa disso, né, para uma coisa assim, né? Era um vampiro, para ele, segundo ele, era um vampiro e tal. Aqui também eu trouxe um outro, isso aqui estava na exposição que o Grilo organizou em 2004, que chamava Impressões, né, um panorama da xilogravura brasileira, tá? E então o Grilo teve em casa na época, quando ele estava fazendo a exposição, ele queria ver o meu trabalho e tal. E aí eu disse assim, olha, Grilo, mas tem um trabalho de um artista assim que eu... Aí eu mostrei para ele, disse, nossa, isso aqui tem que estar na exposição, tem que estar, a gente tem que mostrar. Então um dos trabalhos era esse, assim, teve vários, tinha uns trabalhos, tinha vários desses pequenos, depois tinha umas caixinhas também que eu vou mostrar para vocês. E aqui era o Klaus Kinski, né, em Nosferatu, né. Então, seguido tem essas reenvios assim ao cinema, a história em quadrinhos, as etiquetas, tudo que é reprodução, tudo que de alguma maneira fosse reprodução. Porque, curiosamente, a gente, digamos, eu estava falando eu estava dizendo para vocês, imagine em Porto Alegre nos anos 80, enfim, né? Quer dizer, eu comecei a estudar arte quando eu ainda morava na fronteira, lá com o Uruguai, né? Eu nasci em Santana do Livramento, na fronteira. E na época, sei lá, com 12 anos, a gente via a arte, enfim, por publicações, né? Que não é muito diferente de como a gente vê hoje. Na realidade, todo o nosso imaginário, nós começamos desde criança, quer dizer, o contato que nós temos com as imagens, né, desde muito cedo hoje, são sempre imagens já reproduzidas, são imagens feitas para reprodução. Então, todo o nosso imaginário, e na época, quando nós... Obviamente, nós não nos demos conta disso na época, isso foi uma coisa que veio depois. Mas todo o nosso imaginário ele vinha através dos meios de reprodução, que era a revista, jornal, cinema, filme, televisão, que tudo é reproduzível, tudo é reprodutivo. Roupa, né? Enfim. Então, a história da arte que nós conhecíamos, quer dizer, eu quando comecei a estudar arte, mas deve ter sido exatamente com o Otacílio, a história da arte que nós aprendíamos era 3x4. Nós aprendíamos uma história da arte 3x4, porque era isso, não havia acervos, não, como ainda, quer dizer, não havia, parece que na realidade nós não saímos ainda, assim, nós temos poucos acervos, nós temos pouco acesso a, enfim, para ver, se você quer ver arte em Porto Alegre, enfim, tem alguns acervos, enfim, mas é limitado, é muito limitado, entendeu? E antes de você chegar nos acervos, obviamente, você já teve desde da infância, o seu contato foi com a reprodução, entendeu? A maior parte é assim, o nosso universo é do filme, né? da TV, enfim, é reprodutível, certo? Então, era isso, de uma certa maneira, que o Otacílio ele estava às voltas, ele estava num momento em que essa questão vinha de uma forma muito intensa ali, naquela situação que ele começava a se tornar... É como se isso emergisse naquele momento, naquela situação ali, né? Então, a relação da xilogravura com isso era natural, porque era o início desse processo reprodutivo, né? A gravura surge como reprodução, fundamentalmente na base. É isso, mesmo quando a gente faz gravura única,
o referencial é a reprodução, né? O referencial de base é isso, porque é o início dela. Então, é como um livro de artista, entendeu? A gente pode o livro de artista pode ser livro único, pode ter materiais, etc. Sim, mas o referencial do livro de artista é o livro esse que você compra na livraria, etc. Entendeu? Aquilo em torno, em relação ao qual ele se constitui, mesmo que como outro, como diferente, é essa reprodução, ou é esse livro que você compra certo? Então, paradoxalmente, né, isso é curioso, e eu acho que isso faz pouco parte da nossa invisibilidade, digamos, da nossa cegueira, talvez, é que, do ponto de vista da gravura, da gravura, da xilogravura, das técnicas tradicionais, talvez a gente realmente esteja num momento em que há menos visibilidade disso, se vê menos isso, né? Se vê menos dessa... mas, por outro lado, talvez nunca houve tanta gravura, certo? Talvez nunca houve tanta... a gente está porque tudo é reproduzível. Nós vivemos num momento histórico que hoje tudo é assim, inclusive as pessoas, né? Os comportamentos, né? Se lembra do trabalho do Richard Prince, por exemplo, né? Sobre as fotos de jornal, né? As bandas de heavy metal, né? É exatamente é igual, assim, é uma engenharia genética cultural, né? Exatamente a reprodução já. Então, ela está em tudo, está na roupa, está nas plantas, né? Tudo é reproduzível. Né? Então, mas acho que a gente não vê. Entende? Quer dizer, talvez, de um certo sentido, nós estamos no grande momento, talvez. Paradoxalmente, nós estamos talvez no grande momento da reprodução, né? Mas talvez nós não vemos isso, enfim. Tá? Isso aqui eu estou abrindo um parênteses já em torno dessa questão. Eu vou voltar para o Otacílio aqui, porque, enfim... Tá, então, aqui, de novo, uma espécie de natureza, né? Um vaso de flores. E aqui, de novo, esse personagem, assim, é uma espécie de mistura, né? E a mão, ela vem para frente, parece que fosse quase uma grande angular, como, né, uma lente, assim, 20 milímetros, alguma coisa que distorce, assim, né? É um pouco essa sensação, assim. Isso aqui também me lembra é uma evocação, assim, de alguma coisa de história da gravura, enfim. Isso aqui é um saquinho de pipoca, assim, um saquinho de papel. É estranho, né? Uma coisa mais... Tá. Aqui eu vou mostrar alguns trabalhos que são em papel artesanal. Na época eles fizeram, a Bárbara Benz, uma amiga, começou a fazer papel artesanal. Então aí ele fez várias impressões assim em papéis que eles faziam, papéis reciclados, né? Aqui também é uma mistura, né, de uma espécie de uma mulher com uma cadeira, enfim, uma cadeira de praia, alguma coisa assim. Esse personagem, ele me disse que ele tinha feito a partir de uma... Ele teve em Minas, acho que por aqueles festivais de inverno, acho que isso foi início dos anos 80. E que, na época, ele era um detalhe de uma porta que ele tinha visto em... Não sei se era em Ouro Preto ou Diamantina, né? Um detalhe, assim, e a partir desse detalhe ele imaginou esse personagem, assim, enfim. Então, eram coisas que ele via, enfim, que ele ia transformando. Né? Não sei, é uma evocação, assim, de um período, de um tipo de... Né? Eu fui dar uma olhada, tem o Chico Stockinger, tem uma série sobre o mangue, por exemplo, né? E tem coisas que lembram muito isso aqui, né? Então, eu estava comentando mesmo ontem com o Gilson, né? Assim, o Lazar Segal também tem uma série Mangue, né? Enfim, não sei porque essa gravura a mim me passa esse tipo de coisa, por exemplo, me passa um pouco é uma evocação assim disso, né? Aqui de novo essas ambiguidades assim essas manchas que tem embaixo, o pessoal no papel. Isso veio de é que eles faziam papel, era feito à mão, assim, era um papel artesanal, e na época eles tiveram a ideia de colocar um carimbo atrás do papel.
Mas esse papel tem, sei lá, 25 anos, sei lá. Com o tempo, a tinta do carimbo foi passando. E aí aconteceu um pouco esses problemas, assim, de repente tem uma mancha, assim, que é o carimbo que estava atrás do papel, né, que começou a surgir, assim, enfim. Isso aqui, por exemplo, lembra para mim as etiquetas de caixinha de fósforo, fósforo Paraná, não sei se vocês lembram, enfim, lá no sul tinha muito. E isso, que eram passarinhos, as etiquetas eram feitas com, né, todo. Então, a mim me lembra isso, porque depois vocês vão entender um pouco essa relação também. Tem isso aqui também, por exemplo, né? E é direto, assim, entendeu? O que é uma coisa absurda, né, pessoal? É uma coisa absurda você reproduzir um Snoopy em xilogravura, né? Que é uma coisa, assim, reproduzida a milhões, né? Enfim. De repente tem isso, assim, parece umas flores, assim, enfim. Tá? Depois, um período, ele começou a trabalhar em folhas. Ele fez alguns desses trabalhos, assim, não sei a quantidade disso, assim, mas um período ele começou a compor com essas pequenas gravuras, começou a fazer relações, assim, né? Então, esse aqui está no Margs atualmente, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, faz parte do acervo. Eu trouxe algumas imagens para dessas grandes eu não esse material que eu estou mostrando para vocês, gravuras, todas essas gravuras elas estão comigo, elas ficaram da época dessa mostra que teve essa mostra em Paris em 88 e que, claro, em 89 ele faleceu. Eu só fui voltar a primeira vez ao Brasil em 90. Então, acabou ficando comigo esse material. Eu tenho uns 40 trabalhos dele, 40, 50 trabalhos dele. Esse aqui também, só para ter uma ideia, a capa do catálogo de uma exposição que teve em Paris também, que o Carlos Martins foi o curador. Isso foi em 87, que chamava A Jovem Gravura Contemporânea. Tá, uma exposição que tinha brasileiros, tinha vários artistas que hoje são muito conhecidos assim na época. Enfim. Aí aqui, pessoal, eu vou retomar em cima daquilo que eu estava falando, da questão do tamanho, daquilo que eu falei no início, assim, sobre o tamanho, sobre a mobilidade, sobre a questão socioeconômica, etc. Tá? E essa relação também de circulação. Então, o que acontecia? Nesse problema da saída, o Otacílio ele era relativamente jovem quando ele acabou saindo de casa, assim, né? Já tem 20 e poucos anos, então ele morava em casa de amigos, assim. Então, obviamente, uma das questões que ele tinha produção na época já tinha, quer dizer, aquelas gravuras que eu mostrei inicialmente, isso são gravuras que circulavam em exposições, em espaços mais, ou tipo essa jovem gravura contemporânea, tipo, enfim, o Otacílio foi prêmio da Mostra de Gravura de Curitiba em 86, por aí mais ou menos, que na época era a mostra mais importante no Brasil de gravura. Então, foi prêmio dessa mostra, enfim. Então, essas gravuras que vocês viram inicialmente eram que circulavam em exposições. Mas, obviamente, ele não conseguia sobreviver disso. Não havia, nem hoje. Né? O Grilo teve aqui, né? Nós estudamos, inclusive eu e o Otacílio estudamos com o Grilo, fizemos nos anos 80. E eu me lembro, assim, conversando com o Grilo há poucos anos, ele disse, olha, eu durante, sei lá, décadas, eu sou engenheiro agrônomo, né? Ele dizia assim, eu trabalhei com paisagismo, eu vivi fazendo paisagismo, né? Muito recentemente, não sei se ele se aposentou, mas que ele parou de fazer isso, né? E vive também, em um período ele estava fazendo projetos, né? Projetos de exposição, curadorias, etc. Então, ele não conseguiria ter vivido dessa produção, entendeu? Isso é uma realidade, assim, eu não estou inventando nada, tá? Então, o Otacílio, na época, obviamente, tinha esse problema. Bom, afinal, como é que eu vou conseguir algum dinheiro, alguma grana, como é que eu vou... Né? E, como ele estava trabalhando esses formatos pequenos, ele começou a fazer umas tiragens pequenas assim para a caixa de fósforo.
tá? Então ele fez uma série disso, assim, uma quantidade disso, e durante um bom tempo ele vendia essas caixas de fósforo, tá? Então eu vou mostrar alguns que assim, porque essa questão, ela toca numa questão de valor, né, pessoal? Tem uma discussão aí que vem na proposta de vocês, assim, eu vejo desde o início, porque o valor supõe a circulação também, né? Né? Se você pensa, bom, mas por onde circula uma obra, né? Por onde ela circula e que condições são essas de circulação, entendeu? Então, na época, não havia mercado para isso, para o trabalho dele, digamos, de gravura, era impossível, não tinha como esperar 20 anos, né? Então, e aí ele dizia ao mesmo tempo, olha, Hélio, a xilogravura não vale nada, né? Ele dizia assim, não vale nada a xilogravura, é uma coisa banal, assim, uma coisa, né? Eu me lembro na exposição impressões que o Grillo organizou, né? Panorama de xilogravura brasileiro, tinha gravuras, sei lá, do J. Borges, por exemplo, você comprava os livrinhos com impressões de xilogravura, né? Os cordéis, era R$ 3 na época, né? Quer dizer, culturalmente a gente sabe que é super importante, mas o valor não acompanha aquilo, digamos, né, em termos há essa discrepância aí, entendeu? E eu acho isso faz parte desse problema todo. Então ele dizia, não, outras diziam, não, xilogravura não, eu adoro. Ele dizia assim, xilogravura para mim é como um copo d'água. Certo? É prosaico, enfim, né? Mas você, claro, tem muita coisa embutida, é como um copo d'água, quer dizer, você precisa, obviamente, daquela água, entendeu? Mas não vale muita coisa, entendeu? Você precisa daquilo, né? Enfim, então ele dizia, não vale, enfim, então... E, ao mesmo tempo, obviamente, naquele circuito de galeria que havia na época, enfim, Vocês lembram que nos anos 80, assim, é um período, assim, é um boom, de novo, um retorno à pintura, né? Muito forte, né? É um momento também que se chamou neoliberalismo, assim, ele se instala, assim, Margaret Thatcher, né, Ronald Reagan, enfim. No Brasil não foi diferente isso, embora nós temos características diferentes, né? Economicamente, por exemplo, nosso capitalismo ele é tão maluco que o Estado é um dos grandes acionistas, né, das empresas privadas, né? Há estudos sobre isso, enfim. Então é aquela coisa esquizo, né, da gente, enfim. Mas é um momento assim né, sei lá, dessa questão de mercado. Eu me lembro assim, conversando com o Baravelli nos anos 80, não sei se vocês lembram, enfim, também meio que desapareceu, assim. Mas ele dizia, eu perguntava, mas vem cá, Baravelli, mas como é que tu sabe do valor do valor de uma obra? Se a obra é importante, mas eu falava em valor em termos culturais, assim, em termos artísticos, né? Por que uma obra é importante? Por que ela é importante? Por que uma obra artisticamente é importante? E aí ele dizia: olha, se o mercado valoriza, deve ser bom. Era essa a lógica. E essa lógica era absolutamente neoliberal. Assim, e é uma pena assim que não se fale isso no meio artístico, que não se toca isso, né? Não se fala, é tabu, assim, não se fala então, na realidade, nós não saímos dessa fase, nós estamos totalmente dentro dela, porque as grandes figuras da arte brasileira nesse momento, mais valorizadas em termos de mercado, são exatamente esses pintores que surgiram nos anos 80. Certo? Então, nós não saímos dessa lógica, nós ainda estamos nela. Se mudou alguma coisa, o aspecto geral, assim, né, da questão, mas nós estamos totalmente dentro disso, né? Então, há uma formatação enorme em torno dessas questões. Por que se escreve sobre alguns trabalhos e não sobre outros trabalhos, né? Então, sei lá, então, obviamente, isso implica, assim, se você tem dinheiro,
você pode escrever, você pode construir história da arte, né? Basta você dizer, olha, fulano, eu estou organizando um livro, né, do ciclano, uma retrospectiva e tal. A gente não pode te pagar muito, assim, enfim, né, 50 mil reais. O que você acha? Você escreve o texto e tal. Então, enfim, tem muito disso, né? Então, obviamente, eu não estou dizendo nenhuma novidade, né, pessoal? Não, isso não é... Vocês certamente já sabem disso, não é nenhuma novidade, e não é uma invenção de agora também, obviamente não foi inventado nos anos 80, tá? Tá? Mas é isso, a gente vive muito essas circunstâncias, tá? Essa precariedade institucional também, enfim, quer dizer, não só institucional, estou dizendo da vida, né, da vida da gente, quer dizer, como é que você, a sua saúde, as relações de trabalho, enfim, quer dizer, toda essa juízo perfeito, pessoal, tá? Então então isso era curioso porque isso colocava uma questão da circulação da obra, né? Essa questão da caixa de fósforo, ele colocava esse problema de alguma forma, né? Por que não, né? Por que não circular então, já que não vale nada, já que a galeria não vai, então é etiqueta, gravura, é reprodução, é a história dessa etiqueta que está, entendeu? Né? Que uma vez já foi feito em técnicas mais, né, litografia, então, ela está lá de novo, né, é isso aí, enfim. E ele levava isso numa malinha, ele tinha uma malinha de madeira, então ele abria assim aquele monte de caixinhas, assim, era uma coisa meio, sei lá, meio mágica, assim, uma coisa meio uma mistura de mágico com vendedor, sabe, ambulante, sabe, era uma coisa muito e ele conversava com as pessoas, ele falava, né, ele apresentava, né, o trabalho, ele falava sobre aqueles trabalhos, contava histórias, como que ele tinha feito, enfim, e tudo isso era uma relação que é muito diferente de você comprar o trabalho de uma maneira, sei lá, mais fria, quero esse, sei lá, não sei. Aqui eu vou mostrar uma outra, o que eu queria comentar também é o seguinte, que eu não falei no início. O Otacílio produziu muita xilogravura, tá? Muita, mas ele não era um artista que fazia só xilogravura, ele fez muitas coisas, ele também fez desenhos, ele fez, bom, não só em xilogravura, ele fez coisas em gravura em metal também, tem coisas fantásticas, assim, coisas muito interessantes em metal, tem coisas em... acho que lito, eu não me lembro, enfim, mas tinha coisas, objetos, muita coisa de performance. Ele fez muitas ações, assim, tinha muitas ações, tinha vídeos, trabalhou isso nos anos 80, assim, pouca gente mexia com isso. Ele começou a mexer com essas coisas. Ele trabalhou com texto também, ele gostava de escrever. Algumas coisas de trabalho sobre papel, guache sobre papel, quer dizer, ele explorou muitos meios, na realidade, né? E tinha muitas ideias também, ele inventava ideias, assim, por exemplo, eu me lembro, eu escrevi um texto para a revista lá do pós-graduação, nos anos 90, que falava, era um texto também sobre a cegueira também, né? Sobre a questão da cegueira, e eu me lembro que eu falei com um ex-orientando, era um ex-orientando meu, que hoje é professor lá e ele, que era o Richard John, e ele me dizia que ele, nos anos 80, ele tinha conversado com o Otacílio, porque uma época o Otacílio ele se vestia como um cego. Um período ele começou a se vestir como um cego, então ele usava uma bengala, usava óculos escuros, ele encarnou uma espécie de personagem que era um cego, uma coisa performática, assim. E aí o Richard queria fazer uma espécie de entrevista com ele, fotografar ele, e aí marcou um dia para fazer as fotos. E aí ele chega assim, vestido de cego, assim, com óculos escuros, uma bengala e tal. E aí aconteceu um fato incrível, assim, porque, claro, na época ainda a fotografia era de filme, né, de base química, e aí ele fotografou ele, né, e houve um problema no momento da revelação, ele não sabe se por causa da manipulação e tal, e as fotos foram veladas parcialmente, assim, havia manchas brancas assim atravessando, então era como se
como se a própria imagem da foto tivesse sido enceguecida, isso? Como é que isso é português? É como se tivesse se tornado cega, a própria imagem, assim. E aí eu disse, nossa, Richard, mas que história incrível essa. Tu tem, aí me manda, então. E aí ele me mandou as imagens que nós publicamos na revista. Publicamos uma dessas fotos, tá? E eu falei no meio do meu texto eu falava desse depoimento do Richard a respeito desse fato. Então, o Otacílio tinha umas ideias, assim, ele inventava umas noções, assim, vamos fazer tinha uma coisa que uma época o bairro que ele morava, que era os tios dele os tios dele moravam nesse bairro de Porto Alegre, se chama Glória, é o bairro da Glória. E aí ele brincava com isso, ele dizia assim, nossa, vamos fazer umas ações na Glória e tal, eu criava, sei lá, os caminhos da Glória. Eram os caminhos da glória, vamos fazer umas... Então, ele pegava ideias, então era muito, muito interessante, ele é uma pessoa cheia, muito vivo, assim, muito cheio de ideias, muito absurdamente criativo, assim. E esse trabalho ele fez na época que em decorrência do período, era uma homenagem, quando ele esteve em São Paulo, ele teve contato com uma banda punk, que se chamava Excomungados, na época. E aí esse trabalho é uma homenagem aos Excomungados. Ele é todo feito com é Xerox, tá? É Xerox e ele é todo manipulável, assim. E é engraçado porque olhando, ele lembra um pouco uma estrutura de uma caixa bólide do Oiticica, né? Daquelas caixas bólides, né? Que abrem assim, que tem a estrutura dele lembra um pouco isso, assim, né? Aquelas e ele é todo escrito, assim, todo. É de 86, né, esse trabalho. Então, tem pedaços de história em quadrinho, por exemplo, misturado. Ele tem uma linguagem, assim, lembra um pouco fanzine. Tem uma coisa assim, tá? E aí tem textos no meio também. Tá? Então, tem esse tipo de imagem. Dentro, você abre as caixinhas, aí dentro tem essas imagens. Aí tem coisas escritas embaixo, você vai descobrindo, na realidade, você vai mexendo na caixinha e vai descobrindo os textos, as coisas, né? Você desenha com caneta, tudo Xerox, né? Isso tem uma edição, é uma pequena edição, não sei se são meia dúzia, mas a caixa, inclusive, ela tem uma numeração de edição, assim, tá? É muito curioso. E é bem a coisa da época, assim, punk, a coisa meio anarquista, enfim, que era um pouco que ele estava vivendo ali, né? Mas era um punk, assim, de uma suavidade, assim, incrível. Aqui, ó, ele fez uma edição, eram 13. Tá? Isso aqui também é um trabalho, é um trabalho que eu tenho, é um trabalho que nunca foi mostrado, isso aí é um trabalho super pouco conhecido dele, mas eu trouxe também porque eu achei interessante, porque tem toda essa ironia, assim, a questão da carreira, né? A ideia mas no caso dele aqui enfim, tem toda essa ambiguidade, assim, né? Então um pequeno, como uma espécie de um pequeno livrinho, tá? É um pequeno, ele tem então isso aqui é a parte de trás, isso aqui é a parte da frente, né? Esse aqui você vira, abre ele por trás, né? Aí ele vai abrindo, né? Então ali tem é uma edição também, né? Então escrito a máquina então do outro lado deste logo, ele mistura, não tem a menor assim, o menor prurido assim, entende? Então aí tem escrito a máquina de máquina de escrever, né? Nossa carreira, enfim, né? Então, aí dentro, então, não sinto nada. Tá? E dentro, aí tem toda uma série de pessoal, e essas gravuras são todas impressas em papel higiênico. Tá? Esse material que vocês estão vendo é papel higiênico. Tá? Só que, incrivelmente, é de ótima qualidade, assim, é de uma ótima qualidade. Ele está guardado há anos, é de 84, e está impecável, assim, o papel, assim, não aconteceu nada, tá? Ótimo. Tá? Então, ele começa a sequência com o fim. Tem duas impressões de fim que a gente consegue, a de cima a gente consegue perceber, porque ela está barrada, tá? Ele fez uma espécie de pochoar ali, está barrada com
uma tarja preta, certo? E a parte de baixo é o fim, mas invertido. Ele está, sei lá, o início seria o inverso do fim, alguma coisa assim, tá? E aí, bom, aí vai, tem toda uma sequência, eu vou mostrar para vocês separando, tem umas folhinhas também de papel higiênico que separa as etapas. Começa assim com uma coisa, parece uns riscos e tal. Então é uma brilhante carreira que é uma espécie de história da humanidade, assim, história da humanidade, mas de uma maneira absurdamente sintética, numa linguagem. Vocês viram que ele trabalha com linguagem, que vocês viram anteriormente, né? Ele trabalha com linguagens assim, o espectro, digamos, de linguagens é absurdo, né? Ele trabalha com coisas muito delicadas, mas de repente ele pode trabalhar com coisas assim extremamente trash, assim, uma coisa suja e tal. Então é uma espécie de brilhante carreira, sei lá, da humanidade, assim, né? Toda essa e que pega não somente o passado muito longínquo, quer dizer, desde da origem do universo até o futuro, né? Então a coisa ele vai além, enfim, né? Muito engraçado. E o fim retorna de novo a primeira impressão que estava lá no início, certo? Só que a tarja ele coloca embaixo, certo? Então ele joga com essa questão, né, do texto. Aqui, só para comentar, eu vou mostrar, porque eu vou falar de um livro, que nós fizemos em conjunto, tá? Só que o que precedeu a feitura do livro foi uma ação, eu chamei de intervenção performática, tá? Mas foi uma ação que nós fizemos em 85, tá? Então é importante, eu vou mostrar isso só para vocês entenderem, porque o que acontece? Essas circunstâncias, elas não são isoladas, elas são realmente contextuais. É um trabalho que, quer dizer, é aquilo que eu estava falando, como ele não trabalha só com xilogravura, mas obviamente eu vou mostrar um livro, esse livro é impresso, ele tem toda uma série de diferentes técnicas de impressão, etc. Mas há todo um processo de elaboração disso, e esse processo é parte desse trabalho também. Isso tudo faz parte, né? Então, da mesma maneira que eu acho que ele não separava a questão da produção, da maneira como essa produção circula. Quer dizer, tudo de alguma maneira para ele era trabalho. Quer dizer, a maneira como a coisa é pensada, o tamanho, o formato, não é separado da circulação, da maneira como isso é apresentado, da maneira como isso circula, etc. Como ele chega nas pessoas, né? Afinal, que pessoas são essas com as quais trabalha, quem é, entendeu? E na época, só para comentar, esse trabalho chama Terreno de Circo, ele teve vários desdobramentos, assim, tá? Ele teve várias circunstâncias. Então, teve uma primeira ação, tá? Isso foi feito, era um terreno, que na época era um terreno vazio, tá? Ao lado do Centro de Cultura em Porto Alegre. O Centro de Cultura é onde fica o ateliê livre da prefeitura. Então, todos os dias, quando nós íamos trabalhar lá, nós passávamos ao lado desse terreno que hoje, no lugar, existe um ginásio de esporte, existe um centro de esporte, chama Tesourinha, tá? Então, esse lugar ali, ele, como terreno vazio, assim, ele desapareceu. E, na época, como ele era um terreno vago ali, os circos, eles ocupavam esse lugar. Alguns circos, sobretudo os circos menores, assim, que não eram, né, muito grandes, eles utilizavam esse terreno para montar a sua tenda lá, né? Então, os circos estavam ali. Então, o que aconteceu? Um dia nós passamos lá, e o circo, ele tinha ido embora, assim, já tinha terminado o seu período, foi embora. E aí tinha ficado a marca do picadeiro, porque eles colocavam uma máquina que levantava a terra e era uma espécie de, como uma arena, assim, um teatro de arena, um pouco, né? E nós achamos aquilo muito interessante, aquela coisa meio absurda, céu aberto ali, tinha chovido, inclusive, na época. Aí tinha água, assim, empoçada, refletia e tal. Nós achamos aquilo muito interessante. Olha, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer uma interferência, alguma coisa assim. Aí nós fomos para lá, tá?
Aqui o Otacílio estava começou a fazer umas ações assim, ele se enrolava num pano, enfim, a gente começou a brincar um pouco nesse lugar, e de repente, assim, chegaram, porque ao lado do centro, esse lugar ali, que é o Centro de Cultura, antigamente o bairro chamava Ilhota. Por quê? Porque o dilúvio, que é o rio que passa do lado, ele circulava por ali. Então ele fazia uma volta, e essa volta ela quase que fechava. Então era um lugar assim muito ele era um lugar muito úmido, digamos assim, tinha meio que uma favela. O Lupicínio morava ali perto, o Lupicínio Rodrigues morava ali perto, enfim. Então, e aí quando o momento em que eles fizeram o rio ele foi o percurso dele ele foi retificado, digamos, eles fizeram uma outra, então essa parte toda foi eles cobriram com terra, então essa zona ainda tinha um pouco, guardava ainda essa população que era ainda que moradores ainda da época da ilhota, né? Então o pessoal, aí veio um monte de crianças assim, nós estávamos lá. E aí eles vieram perguntar assim, o que é que vocês estão fazendo aqui, né? O que é? E o Otacílio falou, nós estamos no circo. Isto é o circo, né? E eles disseram, que ótimo, vamos lá. E aí eles começaram a fazer, a gente começou a fazer um monte de coisas. Nós passamos a tarde inteira, né, fazendo algumas ações e tal. E montamos um cirquinho. Então é uma coisa assim com o que a gente tinha. Então era tinha, sei lá, papel higiênico, tinha algumas coisas que nós encontramos, uns pedaços de cerca. Era uma coisa hiper precária assim. E nós começamos a trabalhar com o que eles lembravam do circo, com a memória do circo. Na realidade, nós estávamos trabalhando o circo o tempo inteiro na ausência do circo, certo? Era um trabalho de ausências assim, total. Certo? Então era todo um processo de evocação assim. Então aí nós começamos, vamos cantar as músicas. O que vocês lembram das músicas do circo? Vamos cantar. Então esse era o trabalho assim. Então depois que nós terminamos, obviamente nós nos demos conta que aquilo já tinha acontecido. Não tinha como você. O Ricardo fez fotos e tal, mas é impossível você só com as imagens. Aquilo não tem como você. O trabalho já tinha acontecido. Certo? Então, aí tinha coisas assim das músicas que a gente lembra. Enfim, tinha várias coisas assim que a gente foi pensando ideias e coisas assim. E de repente tinha ações também que os meninos começaram a fazer, algumas assim bem fortes assim. Então, por exemplo, essa menina, por exemplo, quando ela ficou sabendo que era... Aí ela foi em casa e trouxe um refrigerante e uma bergamota. E colocou lá no cirquinho. Então, eram umas coisas, sei lá, porque ela lembrava que no circo também tinha comida, sei lá, tinha coisas assim. Então, precisava, enfim... Aí nós tínhamos levado spray, aí, vamos pintar os tênis, não sei o que. Bom, aí, de repente... a gente estava nessa história do brincar com os sprays, de desenhar e coisas assim. Aí teve um menino que, assim, mas de uma velocidade, assim, ele pegou... Tinha um saco plástico transparente, ele enfiou na cabeça, e, na verdade, ele queria fazer uma palhaçada, né? Ele queria, tipo assim, olha... E ele pegou o spray por cima do plástico, por cima do saco, ele pintou a cara, assim, com o spray. E aquilo foi uma coisa, assim, de uma violência ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa estranha, porque era uma coisa tão forte, e ao mesmo tempo ele estava brincando, porque ele está numa posição assim de, tipo, olha só o que eu estou fazendo, né? Era uma coisa assim. E essa imagem foi tão forte para a gente, assim, que a gente acabou, depois, na publicação, a gente colocou na capa, assim, a gente fez uma gravura, enfim, a partir dessa imagem, colocou na capa e tal. E mesmo para mim, eu acabei, em 91, em 92, eu estava em Paris,
E eu retomei essa imagem, refiz uma outra fotografia, segurando ela, enfim. E é um trabalho que eu apresentei, assim, até pouco tempo atrás, de vez em quando mostro ele e tal. Porque é uma coisa que continuou, assim, né? E é uma coisa muito estranha, porque ela dá margem a muita coisa, né? Então, aí na sequência, só... Como é que nós estamos aí, Tony? Tá. Eu só vou mostrar aqui, vou encerrar, tá? Então, o livro, só para mostrar... Isso aqui é um livro que nós fizemos em 85, tá? Teve uma tiragem pequena que nós fizemos, assim, no Ateliê Livre, então era com os meios que nós tínhamos. Ele é uma mistura, assim, ele tem gravura, tem xerox, ele tem materiais, tem saco de lixo. A gente pegou um pouco os materiais que a gente usou lá. Então tem serragem, tem papel. E também nós quisemos fazer ele tem uma parte sonora também. Porque o vídeo também, o vídeo não, a fita, ela é uma gravação também, tá? É algo que está gravado ali. Então nós fizemos uma parte sonora, que é um outro desdobramento, já é uma outra coisa, tá? Então o livro, quando nós pensamos, a gente pensou, claro, que tem uma relação, obviamente, com a ação. O Otacílio, ele fala um pouco disso. O Otacílio diz, eu quero escrever o texto. Ele disse assim, eu não quero fazer a gravura, embora eu tenha algumas coisas gráficas assim. Ele disse, não, eu quero fazer o texto. Tá? E, claro, a concepção geral, a gente discutiu, foi uma coisa conjunta. Então, é um trabalho coletivo. Então, a capa é uma mistura de gravura em metal com serigrafia. Tá? Tem aplicações de pochoir, assim, também. Eu vou mostrar um pouco as páginas, assim, para vocês terem ideia. Então, era eu, Otacílio, o Ricardo Campos, né, que trabalhou muito a parte das fotografias, mas no início tinha uma folha, pessoal, que era um papel artesanal feito com serragem, porque a serragem era o que tinha no piso do terreno lá, porque eles usavam essa serragem para... Né, então, a gente pediu para uma amiga, a Bárbara, fazer... Olha, eu gostaria que você fizesse um papel artesanal feito com serragem, com o mesmo material, né, do lugar lá. E aí depois tem um texto que é um texto poético, assim, conta um pouco a história, mas ele é muito interessante o texto, é muito divertido, é muito engraçado assim o texto e ao mesmo tempo ele já é uma outra coisa, obviamente é um outro momento, né? Então tem alguma coisa de documentação, ele é uma mistura, pessoal. Ele é uma mistura de documentação com impressões, com, sabe, é uma série de, né? É difícil classificar assim, né? Essa página, por exemplo, ela é feita com plástico de lixo, tá? Plástico de saco de lixo. Então nós fizemos tinha um pochoir feito com spray também em cima do plástico, né? Então a cada vez era aqui são gravuras do Ricardo, né? Nós imprimimos em cartão, é a gravura em metal feita em cima de cartão, é um cartão super espesso, aquele super duro assim. Né? A gente conseguiu esse carimbo do canto é um trabalho do Otacílio também, é uma gravura, é um cirquinho, tá? E ele tem como que dois dentinhos assim, parece um vampirinho, tá? E depois ele fez uma gravura também que era uma gravura em metal, que ele retoma essa mesma imagem e embaixo escrito assim, ele coloca a idade dele na época, né? Que era 26 anos, né? Ele diz assim, 26 anos de bilheteria. Tá. Isso aqui é do Ricardo Campos. Então essas páginas coloridas assim que alternavam, né, com o trabalho. Isso aqui é uma gravura minha. Aqui é em tecido, é um trabalho recortado assim, é um tecido preto recortado. Isso aqui é uma gravura minha também. Depois continua o texto, né, dele, algumas imagens da ação. Enfim, e aí tinha até uma espécie de enquete também, ele colocava. Aqui tinha uma espécie de ficha técnica também, das participações, enfim. Isso aqui é uma outra coisa, já são selos de viagem, um trabalho que nós fizemos em 86, em 87, antes, nós estávamos indo para a França, eu e a Maria Ivone, e a gente falou, Otacílio, vamos fazer um trabalho assim, sobre viagem, então, vamos fazer Aí a gente fez um trabalho em serigrafia, que são adesivos, assim, são stickers, exato. Tá? Então, cada um fez assim, o Otacílio fez atrás estava impresso, assim, selo de viagem, né? Até acho que foi ele que fez o desenho Então, a gente vendia esses stickers, assim, eram pequenas gravuras, eram mini gravuras, assim.
em serigrafia, várias cores. Então, aqui tem alguns trabalhos dele, assim, serigrafia. Então, só para concluir, então, essa é a fita, ela tinha entrevistas, por exemplo, nós fizemos entrevistas na rua com as pessoas, também em cima dessa questão do circo, ao mesmo tempo. Isso foi em 85, então, acho que, se eu não me engano, eu me lembro que ia ter eleições logo em seguida. Assim, eu me lembro que Porto Alegre estava bem agitado, porque, não sei se era o primeiro momento assim que ia ter eleições, eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro que o Otacílio, a gente trabalhou muito em cima dessa questão. Ele falava, ele entrevistava as pessoas na rua e dizia assim, me diga uma coisa, o que o senhor acha do circo que vai acontecer daqui a pouco, não sei o que lá. Umas coisas assim. Então, era muito engraçado, assim, porque então todo o universo se tornou meio que circense, de alguma forma, assim, mas trabalhando com a realidade, assim, com o real, assim. E essas questões, elas eram feitas, por exemplo, as entrevistas, as coisas na rua, elas eram feitas fora de quadro institucional, digamos, né? Não havia, não somente quadro institucional, mas elas eram feitas fora de quadro. Você não sabia muito bem, ao certo, quando começava a arte, quando que não, entendeu? Era um momento assim muito interessante, muito curioso, assim, né? Que eram situações reais, assim, fora de contexto de galeria, de espaço de exposição, sei lá, qualquer espaço expositivo, né? Porque o espaço expositivo por si ele já dá isso, né? Você entra no espaço e você diz não, por tabela, se está aqui, deve ser arte. Pode ser arte de quinta categoria, não importa, entendeu? Mas é arte. E ali nós estávamos em uma situação completamente diferente. Era uma situação em que não havia esse índice, né? Digamos, esse apontamento que dizia, não, aqui há arte, entendeu? Então, essa situação, assim, bom, em que momento que está acontecendo a arte, né? A pergunta, né, a pergunta mudava, né, de figura. Então isso também colaborou muito, porque imagina na época, hoje em dia já seria ainda é uma coisa complicada, né? Imagina isso no meio dos anos 80, né? Nesse contexto todo que a gente estava falando, né? Esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa, de você atuar, digamos, numa situação fora de mercado, fora de instituição, né? Fazer um trabalho, ele era realmente para se tornar invisível, né? Porque não a possibilidade de ser captado, isso era, quer dizer, era muito difícil. E ao mesmo tempo, quem estava ou nas instituições ou nas galerias, enfim, não tinha menor interesse nesse tipo de coisa, né? Né? Podia ser pintado de ouro, mas não tinha menor, assim, não entrava dentro daquele, não era profissional, entre aspas, entendeu? Era uma palavra que vinha muito na época e que é uma coisa, sei lá, embora eu trabalhe com isso, enfim, ela sempre me soa uma coisa meio artificial, assim, parece algo artificial. Afinal, o que é ser, o que é a profissão artista, enfim, o que é isso de fato, entendeu? Tudo bem, tem dinheiro envolvido, né, mas o que é isso de fato, né? Mas eu me lembro que na época era uma coisa que surgia, que era uma coisa muito da época mesmo, né? Essa questão. Então isso tudo era em termos de linguagem, né? Quer dizer, não só em termos de linguagem, mas em termos de atitude, em termos de comportamento, né? Em termos de coisa, era algo assim que, meu Deus, assim, não era tudo que eles não queriam, tá? Então é isso, pessoal. Eu trouxe, enfim, atendendo então ao pedido dele. Foi o que eu trouxe, tá? E, enfim. Então, obrigado pela escuta de vocês.